Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? 19 a 603, sejam bem-vindos para mais um conteúdo online preparado com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação para vocês. Pessoal, pega o teu livro aí, tá bom? Pega o teu caderno e pega a sua caneta. Além do conteúdo que já está no seu livro, tem muitas coisas, muitas dicas que às vezes o professor lhe traz para vocês para acrescentar ao conteúdo. Por isso eu quero pedir para vocês pegarem caneta, pegarem papel, o caderno de vocês, né? E o livro para a gente dar continuidade aos nossos estudos aqui. Nós estamos no módulo RH e hoje a gente tem um conteúdo muito legal para vocês, ok? Vamos lá, abre lá na página 130, tá bom? Capítulo 11, página 130, para a gente dar continuidade a essa série chamada Marketing Pessoal, ok, gente? Revisa esse conteúdo, estuda esse conteúdo aí e depois você vem comigo aqui assistir esse conteúdo online, beleza? Então, vamos lá. Só para a gente reforçar o que vimos no conteúdo anterior, o que falamos sobre quais são as principais estratégias para garimpar o emprego e quais os erros mais comuns de um candidato. Gente, só para reforçar o que nós falamos semana passada, conseguir o emprego hoje em dia não está fácil. Por isso, nós trouxemos o significado da palavra garimpar. Vocês lembram? Garimpar significa buscar minuciosamente. Vem da palavra garimpo, da garimpagem, tá? Significa o quê? O processo daqueles trabalhadores de procurar óleo, de procurar pedras preciosas, que é um trabalho muito detalhado, muito minucioso. E hoje em dia, mais do que nunca, gente, fica a dica. Em tempos de pandemia, nós precisamos realmente procurar os sites de emprego, tem muitos sites de emprego, agências de emprego, ou então até bater na porta das empresas mesmo com currículo. E você consegue, gente. Existe essa oportunidade? Existe. Essa forma de procurar emprego? Existe. Mas não dá para ficar parado. Não dá, gente, para ficar esperando o emprego bater. Na verdade, é a gente que tem que bater na porta da empresa atrás de um emprego. Certo? Vamos lá? E o que vamos aprender hoje, dando continuidade a essa série, aprenderemos sobre entrevista de seleção ou entrevista de emprego, é a mesma coisa, como são aplicadas essas entrevistas e os cuidados que devemos ter no preparo para uma entrevista de seleção. Gente, pega esse assunto, que ele é muito importante. Nós damos esse assunto, não sei se vocês lembram, lá nas oficinas de empregabilidade, inclusive vou trazer uns slides aí, que são utilizados nas oficinas de empregabilidade. Eu quero trazer para vocês aqui, para refrescar a sua mente. Eu sei que você já pegou isso comigo aí, esse assunto, mas vai pegar mais uma vez hoje e vai sair de primeiro. Nosso desejo, gente, é capacitar você. Já que a série é marketing pessoal, o que, que nós queremos? Nós queremos associar o meu marketing na hora da entrevista. Na verdade, gente, não tem um melhor momento, não existe o melhor momento para você aplicar o seu marketing do que agora. Esse é o momento chave para a gente fazer o nosso marketing pessoal funcionar na frente de um recrutador. E aí eu começo fazendo a seguinte pergunta: por que é importante se preparar para uma entrevista de emprego? Por que, gente? Fala para mim aí. Eu digo o seguinte para você: mais do que nunca, aquele que não se prepara para uma entrevista de emprego vai chegar lá de qualquer jeito, não está preparado, não se preparou e vai ser reprovado, gente. Ó, ser chamado para uma entrevista já é um grande sucesso, já é uma grande vitória, gente, ser chamado. Tem pessoas que distribuem currículos aí e nunca são chamados para uma entrevista de emprego. Então, se você for chamado, meu querido, minha querida, coloca esse marketing pessoal para funcionar. Tudo aquilo que você está aprendendo aqui com o professor nessa série, coloca nessa hora, porque isso vai pesar bastante.
vai fazer toda a diferença. Então, mais do que nunca, a preparação ela é fundamental. Assim como uma entrevista que você vai dar para uma TV, você não se prepara, você não se arruma bem. Da mesma forma, gente, tem pessoas que chegam até essa fase e são eliminadas, infelizmente, porque não se prepararam. E aí eu quero dar dicas para vocês preciosas de como se preparar, tá bom? Não esqueça do exercício que vai ter, o link vai ser enviado pela própria escola, tá? Mas aí eu digo o seguinte para você, vou dar um spoiler aqui já. Essa pergunta aqui, ó, o que é uma entrevista de seleção, vai cair. Então, isso é um spoiler, é uma previsão do que vai cair. Isso aqui vai cair. Então, pega caneta e papel, já anota aí para você responder. Estou dando uma forcinha para você aí. Olha só, o que é uma entrevista de seleção? A entrevista de seleção é uma etapa do processo seletivo que tem como objetivo obter informações a respeito do profissional participante. Então, gente, a priori, todo o processo seletivo ele é composto por várias fases. Várias fases. Triagem de currículo, tá? Uma vez que foi feita a triagem de currículo, é visto quais são os candidatos. O que acontece na triagem de currículo? É visto quais são os principais candidatos que se adequam ao perfil daquela vaga. É quando o teu currículo entra no meio daquele bolo, ok? Só que aí não para. E aí eles entram em contato com você, ligam para você e dizem assim: Márcio, sobre o currículo que você deixou para a vaga tal, aqui na empresa tal, favor comparecer aqui na empresa, tá? Para uma entrevista. Essa é mais uma fase. Então a entrevista é mais uma fase do processo seletivo. O objetivo inicial da entrevista é confirmar e checar as informações colocadas no seu currículo. Então, entrevista de seleção, gente, nada mais é do que um momento onde o recrutador ele quer investigar, ele quer analisar realmente as informações que constam ali no currículo, se realmente você parece ser tudo aquilo que diz aí no currículo, tá bom? Uma vez que você fez um currículo top, um currículo maravilhoso, e aí você é chamado para entrevista, é na hora que você vai ser realmente entrevistado e você tem que fazer a diferença, gente. Senão, não será selecionado, tá bom? Não vai passar de fase. E é triste, gente, não passar de fase. 3 tipos de entrevistas de seleção. Hoje em dia, gente, ó, por telefone existe? Sim. Muitas empresas praticam a entrevista de emprego de primeira por telefone. Já faz as perguntas que tem que fazer, ponto final. Uma outra forma que está sendo praticada muito hoje em dia é a entrevista online. Na entrevista online, geralmente pelo WhatsApp, geralmente pelo Skype, ou outro aplicativo que a empresa vai pedir para você baixar e vai ter que instalar, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais aí. Entrevista individual, presencial, sim, em uma sala só lá com o recrutador, e coletiva, que nós falamos de dinâmica de grupo. É uma entrevista coletiva? Sim, é uma entrevista coletiva, tá bom? Grava aí, se eu perguntar para você quais são não são 3 aqui, corrigindo, 4 tipos de entrevista de seleção, tá aí para você mandar brasa. Vamos lá para a entrevista por telefone. Inclusive, esse material é um material usado nas oficinas de empregabilidade. Professor, como eu preciso me comportar em uma entrevista por telefone? Gente, leve a sério a entrevista por telefone, assim como você leva a sério a entrevista presencial. Leva a sério. Vamos lá. Apesar de que a pessoa não está te vendo, mas ela está te ouvindo. Olha só, como agir na entrevista por telefone. Importância de sempre atender, gente, ou retornar a ligação. Tem muita gente com dificuldade em atender ligação, gente. Tem muita dificuldade.
E ó, a empresa não vai insistir, grava bem o que eu tô te falando. A empresa não vai ficar insistindo em te ligar, não. Te ligou uma vez, não entendeu? Deixa eu pegar outro currículo. E assim vai. Se você viu uma ligação estranha, tenta retornar aquela ligação, gente. Pode ser a empresa que te ligou. Seja educado, sempre educado, e mostre interesse. Muito cuidado com gírias, muito cuidado com palavreados populares. Gente, a entrevista de seleção por telefone, ela é muito séria. Como o recrutador não está te vendo, então ele vai levar em consideração o quê? A sua voz, e ele vai levar em consideração as suas respostas, o que você fala e como você fala. Mostre interesse pela vaga. Mostre, sabe, com as tuas palavras, sim, eu desejo, claro, gostaria de me candidatar sim a essa vaga. Seja objetivo durante a conversa. Não tem que contar a tua história, a dificuldade que tu está passando, que alguém morreu da família. Gente, não é para isso. É para falar sobre você. E fale com convicção, com certeza, pausadamente, tá bom? Pesquise todas as empresas que enviar currículo, pois quando te ligarem, saberá qual a vaga, a empresa, os seus valores, ramo de atuação, e isso te deixará mais seguro para começar uma conversa sobre a empresa e o trabalho proposto. Gente, essa regra aqui vale para todo tipo, online, por telefone, presencial. Você tem que estudar sobre a empresa, gente. Tu deixou o currículo aonde? Para quem tu deixou o currículo? Se ela agendar a entrevista, como geralmente eles fazem, eles agendam uma entrevista, mas poderia tal dia fazer entrevista por telefone, ou online, ou presencial, pergunta, pelo amor de Deus, qual é a empresa, por favor? A pessoa vai dizer, é do Nordestão. Ah, maravilha, muito obrigado. Qual o Nordestão? Qual o endereço da entrevista? Mostre interesse, mostre que você quer aquela vaga. E aí você vai estudar, vai no site da empresa, você vai ver muitas informações no site da empresa que te ajudarão na hora da entrevista você responder com propriedade, com segurança, tipo assim, falando dos valores, falando do histórico da empresa, isso pesa bastante. Na entrevista presencial, você vai usar tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Olha aí, pesquisar sobre a empresa, se vestir. Aqui no caso, atenção à forma que você se veste. Nada de roupa é, curta, decotada, rasgada, nada disso, gente. Você está sendo analisado de forma física também. A tua linguagem corporal fala muito, muito cuidado com a tua linguagem corporal. Esteja preparado para responder as perguntas mais comuns. Por exemplo, fale sobre você. Por que deveríamos contratar você? Comece a treinar isso na sua casa para que lá no dia você desenvolva uma boa resposta. Se tiver uma dúvida, né, faça perguntas também relevantes. Não fique perguntando só do salário, não. Na verdade, essa é a última pergunta que se faz numa entrevista. Mas faça perguntas relevantes, perguntas que são importantes. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de perguntas relevantes que você pode fazer. Fale um pouco para mim sobre o dia a dia das atividades dessa pessoa aí nesse cargo. Isso é relevante, isso mostra interesse. Prove, gente, competências a partir de ações e resultados, ou seja, dê exemplos de que foi feito para alcançar. Ou seja, gente, nesse momento, guarda bem essa palavra que eu vou te dizer. Chega chegando. Sabe? Tem pessoas que chegam já meio cabisbaixo. Gente, o cabelo todo assanhado, não tem uma maquiagem básica, não tem. Sabe? Chega de qualquer jeito, vai ver de sandália, de bermuda, mas não é porque não tem. Tem sapato, tem uma calça e não se veste. Uma vez um aluno, aliás, um amigo, me perguntou o seguinte: professor, é, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Qual a roupa adequada para a entrevista? A primeira pergunta que eu fiz para responder foi: qual é a vaga? A vaga fala como você tem que se vestir. Você também tem que estudar sobre essa vaga, gente, para você não cometer
mico, de falar alguma bobagem, besteira que prejudica a função, aquele cargo ali. Por exemplo, um ponto positivo, um ponto negativo. E aí você fala um ponto negativo que é algo que aquela função, que aquele cargo não pode nunca ter. Já está queimado. Então prove. É o momento de provar que você é a pessoa ideal para essa vaga. Você está me entendendo? Prove. Mostre habilidades com as suas palavras, conquistas que você teve na sua vida que te levou a crescer e a evoluir. Dinâmicas de grupo cai também. E aí, gente, você tem que se envolver. Olha aí, as dinâmicas em processo seletivo dão oportunidade aos selecionadores conhecerem aspectos comportamentais relevantes de cada candidato, ok? E que sejam exigência para o bom desempenho para a qual ele está concorrendo. Como em qualquer jogo, existem regras e objetivos. Dinâmica de grupo, gente, não é momento de brincadeira. Você não está brincando. Pode até parecer brincadeira. Leve a sério. Você está sendo avaliado pelo recrutador. Ele está vendo se você possui características comportamentais que agregam valor àquela vaga que está sendo concorrendo. Participe e se destaque. Mas não exagere. Cuidado, não exagere. Participe com tranquilidade, participe com prazer, mas não exagere. Tá bom? Fui chamado para uma entrevista. E agora? Se você chegou até aqui, gente, já pode se sentir um vitorioso, pois passou pela primeira etapa, que é a triagem de currículo, como eu falei anteriormente. Tenha certeza que você deixou muitos concorrentes para trás. Então é a hora de dar o seu melhor. Por favor, dê o seu melhor. Dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego antes do dia. Vamos lá. O que eu tenho que fazer antes do dia da entrevista? Ah, a entrevista é amanhã. O que eu tenho que fazer? Estude bem o conteúdo do seu currículo. Estude. Tem gente que, às vezes, quem fez o teu currículo foi o professor Márcio, foi o rapaz lá da Lan House que fez o teu currículo, e aí você nem sabe o que tem lá. Estude, estude, leia, veja quais são as informações principais que tem ali, principalmente as experiências profissionais. Ah, o que você fez nessa experiência? Olha, nem lembro muito bem, foi tanto tempo atrás que eu fiz que eu participei dessa entrevista, eu trabalhei nessa empresa, já pagou um mico muito grande. Então estuda bem, leia o teu currículo, porque ele vai ser lido diante de você com o recrutador. Pesquise sobre a cultura da empresa, é outra coisa muito importante, gente. A cultura da empresa, fala sobre ela. Já pensou você chegar na entrevista e você chegar assim dizendo, olha, eu acho, por que você gostaria de trabalhar nessa empresa? Olha a pergunta. Por que você gostaria de trabalhar nessa empresa? Aí você vai responder com propriedade. Olhando a cultura da empresa, a missão que essa empresa tem, é fantástico. É o desejo de todo trabalhador trabalhar numa empresa onde a cultura é tal, a missão tal, os valores são tais. Isso aqui é muito importante. Você tem que estudar antes, tá bom? Vai no site da empresa que tem isso lá. Pesquise sobre as principais atribuições daquela vaga. Vamos dar um exemplo aqui para você na prática. Um assistente administrativo. Quais são as principais atribuições de um assistente? Atenção, sim. Que mais? Gostar de trabalhar com processos? Sim. Gostar de trabalhar com pessoas? Sim. Ser ágil, ser rápido? Sim. Ser proativo? Sim. Manda ver, gente. Estuda sobre isso aqui que você vai poder usar lá no dia da entrevista. Veja o percurso e o tempo para chegar no local. Quando eu fiz a minha entrevista no Sebrae, gente, eu joguei no Google Maps, eu calculei quantos ônibus eu tinha que pegar, qual ônibus eu tinha que pegar, eu tinha que chegar pelo menos 30 minutos lá, então eu tinha que sair que horas de casa. Eu não conhecia o percurso. Tudo isso eu preparei antes. Por quê? Para não chegar
atrasado lá, porque isso já é um mico muito grande. Que mais? Lembre-se das suas conquistas e realizações. Por quê? Na hora da entrevista você vai falar, olha, eu tive uma experiência muito boa nessa empresa aqui, eu comecei nesse cargo, fui crescendo, fui evoluindo, fui promovido. Estude o seu currículo. Faça uma autoavaliação. Quais são seus pontos fortes, seus pontos negativos? E responda, por que deveríamos te contratar? Isso cai demais. Responda, gente, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos negativos e por que deveríamos te contratar. São perguntas recorrentes em uma entrevista de emprego. Dicas de como se preparar antes do dia. E agora, professor, chegou o grande dia. Gente, vista-se adequadamente, meu povo. Por favor, cuidado com a sua roupa. Chegue alguns minutos antes, não atrase. Desliga esse bendito do celular, pelo amor de Deus. Tem muita gente que na hora da entrevista eu já vi tá no celular. Isso aí é falta de ética, de respeito, gente. Por favor, desliga. Não fica respondendo mensagem para ninguém, não. Trate educadamente a todos da empresa. Entrou na empresa, você já está sendo observado, você está sendo analisado. De repente, você não sabe nem quem é o recrutador, mas ele já passou várias vezes ali na sua frente. Ele está te olhando, ele está te analisando, tá bom? Então, trate todos educadamente. E, acima de tudo, vá com confiança. Confiança que aquela vaga é sua, que você vai conseguir, que vai dar certo, tá bom? E agora, durante a entrevista, gente, tá? Evite fumar ou mascar chiclete, pelo amor de Deus. Joga fora esse chiclete aí que não dá certo. Não fale mal do seu antigo chefe ou empresa. Ele pode até fazer uma pegadinha com você, te perguntando assim: e aí, Márcio? Hoje em dia as empresas elas estão desvalorizando muitas pessoas, né? Aconteceu isso lá no teu emprego lá? As pessoas eram chatas assim? Teu patrão era chato? Não caia nessa. Ele pode até ter sido chato, mas você nunca vai falar mal. Sabe por quê? E vai dizer, ih, se ele falar mal da antiga empresa, vai falar também dessa aqui. Então, não caia nessa, por favor. Tenha uma postura corporal positiva. O seu corpo fala, tá? Não se esqueça dessa expressão, o corpo fala. Se você está com os ombros caídos, cabisbaixo, isso aí demonstra o quê? Essa pessoa muito mole, muito desmotivada para a vida. Então, postura ereta, olhe nos olhos do recrutador, tá bom? Sempre nos olhos e reflita, gente, naquele momento, reflita antes de responder, mas não demore muito, mas pense. As suas respostas, elas serão fundamentais para você ser contratado. E envolva-se, como já falei anteriormente, nas dinâmicas de grupo. Tenha cuidado com o quê? Nervosismo, gente. Galera, tem gente que fica, mas eu tô nervosa, me desculpa. Não faça isso. Aguenta esse nervosismo, respira bem fundo e manda brasa. Também ser muito sério não é legal. Não é. Timidez. Fale sobre você. Ah, eu tenho vergonha de falar sobre mim. Por isso que você tem que praticar a autoavaliação antes. Frieza. Tem gente que é fria. Não sorri. Não mostra energia. Sabe? Não mostra garra. Insegurança também é ruim. Gíria. Para com isso. Distrações. Cuidado. Cuidado com piadas e brincadeiras, gente. Não, é muito, seja profissional. Não vai jogar piada que você vai se dar mal. E com a postura corporal, como eu falei. Então são dicas preciosas para você se dar bem em uma entrevista de emprego. Chegando aqui no final, eu estou te passando um trabalho de pesquisa. Tá valendo, tá? 19 a 603. Você vai me entregar, assim como você tem feito nos conteúdos anteriores, esse trabalho de pesquisa. Qual é o trabalho, professor? Com a pandemia, quais mudanças começaram a ocorrer em relação às entrevistas de emprego? Quais mudanças? Comente como está acontecendo esse processo de mudança
nesse momento de pandemia, como que as empresas, pessoal, estão começando a fazer esse momento de entrevista. Quais foram as principais mudanças grandes, né, que ocorreram em relação às entrevistas de emprego? Vai para a internet, pesquisa aí e me manda aqui, tá bom? Outra dica importante para você: treina entrevistar alguém na tua casa. Treine, tá bom? Isso é muito importante, você treinar a entrevista. Isso vai te ajudar a quê? A você também exercitar, que você vai precisar um dia entrevistar uma pessoa, tá bom? Prepara esse trabalho aqui com qualidade, com excelência. Isso vai te ajudar a entender muito melhor esse assunto sobre entrevista de seleção, como as empresas estão trabalhando esse processo nesse momento, até para você ser, de repente ser chamado e saber lidar com isso aí. Pessoal, hoje aprendemos sobre entrevista de emprego, foi o assunto nosso. Como eu falei, associa isso ao marketing pessoal, a um produto chamado você. Fale sobre você, mostre que você é bom. Isso é um marketing seu, através da forma que você está se vestindo, através da resposta, através do seu comportamento, da simpatia que você vai desenvolver lá. Ok, gente? Mais do que nunca, a concorrência é grande agora, muito grande. E aí é a hora de dar o show, é a hora de você se destacar, tá certo? Gente, semana que vem vamos falar de técnicas de questionamento. Técnicas de questionamento. Eu quero que você comece a estudar esse assunto, porque eu vou te ensinar aqui quais são as principais perguntas que caem em um processo seletivo. Você vai saber comigo semana que vem quais são as principais perguntas que caem em uma entrevista de emprego. Galera, valeu o conteúdo? Gostaram sobre a entrevista de emprego? Algo você já viu comigo lá na oficina de empregabilidade e aqui eu estou reforçando para você mais do que nunca para você conseguir a tão sonhada vaga de emprego nesse mercado de trabalho competitivo, tá bom? Pessoal, não esqueça do exercício que vai ser enviado junto com esse conteúdo online. O link vai ser enviado. Galera, vamos focar, vamos mandar fogo nesse conteúdo, responder. A cabeça tá fresquinha, conteúdo na cabeça. Respondeu, matou a charada e diante disso você vai receber presença na sua pauta. Se você não fizer, vai ficar falta. Por isso, vamos fazer isso aí, vamos assumir essa responsabilidade, esse compromisso, gente. Não deixe de fazer, tá ok? Na quarta-feira eu estarei online aguardando você para te ajudar nesse conteúdo. Um forte abraço, fiquem com Deus, até semana que vem.